Muito bem. Muito boa noite a todos e todas, meus amigos, minhas amigas do nosso querido Grupo Espírita Luz e Amor. Boa noite a todos, que a gente, no começo é difícil dar boa noite individual, então dá uma boa noite coletivo aqui para todos vocês. Mais uma segunda-feira, muito bom, nós nos reunimos para estudar a Gênese, para poder aprender um pouco mais, tentar entender o que a equipe, juntamente com o trabalho de Allan Kardec, trouxe para nós, né? Tão bem escrito, tão bem raciocinado, esse ensino de fundamental importância para a nossa evolução, para que a gente consiga entender melhor o mundo, o universo, né? E nós estamos estudando Deus, né? Nós estamos estudando Deus. Nós falamos aqui da visão de Deus, os atributos divinos. Agora nós estamos no capítulo 3. E o capítulo 3 vem falar do bem e do mal. Nós estudamos a origem do bem e do mal. E hoje nós vamos estudar o instinto e a inteligência. Então Kardec vai tentar esmiuçar, ele tenta aqui trazer as teorias que ele conseguiu codificar aqui, né, sobre o instinto, né, que é aquele ânimo mais animalesco, né, que não só nós, como os animais também têm, e o instinto e a inteligência, né? E aí a gente vai ver o quão importante é o estudo, o quão importante é o desenvolvimento da inteligência. Por quê? Quanto mais a gente se torna inteligente, né, mais inteligente, melhor a gente domina os nossos instintos. E a gente vê que muitos dos nossos erros, né, e muitas coisas ruins que ainda acontecem no nosso planeta é por conta do instinto, né, da resposta instintiva que nós temos. Então, nós vamos fazer esse estudo agora. Aí, beleza. Vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês. E sempre lembrando que nós estamos numa mesa redonda. Qualquer opinião que vocês queiram dar, seja para criticar, perguntar, acrescentar, será muito, muito bem-vinda. Então, vamos lá. O instinto e a inteligência. Então, nós estamos aí no capítulo 3 e hoje nós vamos começar o item 11. Qual a diferença entre o instinto e a inteligência? Onde acaba um e o outro começa? Será o instinto uma inteligência rudimentar ou será uma faculdade distinta? Um atributo exclusivo da matéria? Então, Kardec, geralmente no começo aqui dos temas que ele vai tratar, ele solta umas perguntas e durante o texto ele vai desenvolvendo o raciocínio. Então, ele já aguça a nossa curiosidade perguntando, né, qual seria a diferença entre o instinto e a inteligência, até onde que vai o instinto, até onde que vai a inteligência, né? E se o instinto é uma inteligência rudimentar, né? Uma inteligência menos apurada, ou será que é uma faculdade distinta? Né? Será que é um atributo exclusivo da matéria? Então vamos lá, vamos ver o que tem para nós aqui. O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários. O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Então, logo no começo, Kardec nos dá o conceito de instinto, que é muito interessante a gente observar.
ele traz que o instinto é uma força que solicita os seres orgânicos, né? Que faz com que os seres orgânicos tenham atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação. Então, o instinto ele é uma força dentro de nós, dentro dos animais, né, dentro das plantas, que é espontâneo e involuntário, que tem como objetivo a conservação. Então, se a gente pensar, um nenezinho acabou de nascer, o que a mãe, né, acabando de dar à luz, tem que fazer para alimentar esse neném? É só colocar ele perto do peito. Ele sabe que ele tem que abrir a boca, ele sabe que ele tem que encaixar a boquinha no peito da mãe e sugar. Mas ele acabou de nascer. Ele faz isso por instinto. Porque tendo como objetivo a conservação. Ele está em busca do alimento dele. Do mesmo jeito, a criança não sabe falar, mas ela chora, demonstrando que há uma necessidade, que há uma demanda de atenção. Então, todos esses instintos buscam a conservação. Outro exemplo, o desejo sexual. O desejo sexual é um instinto que busca a perpetuação da espécie, né? Ele é espontâneo e ele é involuntário, né? À medida que a gente não desenvolve a nossa inteligência, a nossa moral, ele se torna uma força muito grande. Mas à medida que a gente evolui e estuda, a gente consegue controlar e utilizar da maneira adequada. Então, o instinto é essa força, que vai buscar a água, que vai buscar o alimento, que vai se proteger, né? Eu me lembro das minhas aulas, quando eu fiz faculdade, a aula de criminologia, de medicina legal, que numa agressão física, o ato espontâneo que o ser humano tem é proteger a cabeça. Então, se a gente imagine uma pessoa no trilho do trem, e o trem vai atingir o corpo dela todo. O reflexo, o instinto humano é proteger o rosto, proteger a cabeça. Porque instintivamente, o cérebro é o órgão que menos pode ter lesão. Então a gente vai proteger a cabeça. Isso através de um instinto, né? Então o instinto é isso aí, né? Então ele vai trazer para nós, ó. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. Então no ato instintivo a gente não pensa, a gente não para raciocinar. Então vem um ônibus te atropelar, o reflexo é proteger a cabeça. A gente não faz o raciocínio de vou proteger o cérebro porque é um órgão sensível que não pode sofrer nenhuma lesão. Né? A gente simplesmente protege a cabeça. Não há reflexão, não há premeditação. É um ato instintivo. É praticamente um ato reflexo. É assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e para a terra nutriente. Então, o instinto também está nas plantas, né? Às vezes a gente coloca a planta num lugar, ela vai ficando torta, porque ela está se entortando em busca da luz, ou em busca da sombra, né? Dependendo do que ela preferir. Então, ela também faz isso através do instinto. Que a flor se abre e se fecha alternativamente, conforme se lhe faz necessário, que as plantas trepadeiras se enroscam em torno daquilo que lhe serve de apoio, ou se lhe agarram com as gavinhas. Gavinhas é uma parte da planta que ela vai agarrando, a trepadeira vai enroscando, né? Aqueles galhos fininhos. É pelo instinto que os animais são avisados do que lhes convém ou prejudica, que buscam, conforme a estação, os climas propícios. Né? Por isso que alguns pássaros voam. Quando o inverno vem chegando, eles voam para o verão, através do instinto. Que constroem, sem ensino prévio, com mais ou menos arte, segundo as espécies, leitos macios e abrigos para as suas progênies,
né, para os seus filhos, para os seus descendentes. Armadilhas para apanhar a presa de que se nutrem. Então, quem já teve a oportunidade de ver um ninho de passarinho, um ninho de um pombo, aquilo ali é feito com uma engenharia sensacional, né? Ele vai colocando um gravetinho, vai colocando outro, entrelaça e forma ali no tamanho certinho que ele pode pôr o ovinho e chocar o ninho. E ele faz isso sem conhecimento prévio, é instintivo. O João de Barro faz a casinha dele, né? Que manejam destramente, né? Com bastante acuidade, né? Com habilidade, as armas ofensivas e defensivas de que são providos, né? O escorpião levanta a garra dele quando ele é ameaçado, quando precisa atacar. Que os sexos se aproximam, né? Na fase que está propícia para a reprodução, os animais, eles percebem, né? Pelo cheiro, pelo instinto, que é o momento ideal para o acasalamento, para a reprodução. Que a mãe choca os filhos e que estes procuram um seio materno, né? Como eu falei lá no comecinho. Então veja que bonito que é o instinto dentro dos seres vivos aí, né? Dentre nós, juntamente com os animais e as plantas. Aí ele vai falar do homem, né? E o instinto no homem, né? No ser humano. Ele fala assim, ó, no homem, só em começo da vida, o instinto domina com exclusividade. Então, só no comecinho da vida que o homem está dominado ali, né, pelo instinto. Então, é o nenenzinho que vai chorar, né, que vai se agarrar, né, que se sentir medo vai chorar, quando precisar de uma atenção ele grita, né, procura o seio da mãe, o cheirinho da mãe, né. É por instinto que a criança faz os primeiros movimentos, que toma o alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que tenta falar e andar. Então é por instinto. A criança não pensa, vou prestar atenção na minha mãe falando para que eu possa me comunicar com ela. A criança não faz esse raciocínio. Mas por instinto, ela copia o que ela vê. Então ela copia a fala, copia o movimento, né? E assim copia o andar, né? No próprio adulto, certos atos são instintivos, tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco, para fugir a um perigo, para manter o equilíbrio do corpo. Então, no adulto ainda há instinto. Tais ainda o de piscar as pálpebras para moderar o brilho da luz, o abrir maquinal da boca para respirar e etc. Então a gente ainda tem, mesmo adulto, muitos atos instintivos, né? Como Kardec bem explicou para nós aqui. Aí ele vai falar da inteligência, né? Ó, a inteligência se revela por atos voluntários. Então, do modo que o instinto é feito através de atos involuntários, a inteligência é através de atos voluntários. O que significa isso? É o que você vai fazer conscientemente, você quer fazer. Então, eles são refletidos, premeditados, combinados, de acordo com a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Por que eu grifei isso aqui? Porque a gente sabe que a alma, o pensamento, ele só vem do espírito. Então, se a inteligência ela se revela por ato voluntário, por ato raciocinado, consequentemente, ele só pode vir do espírito. Porque o espírito é o ser pensante. Tá bom? E ele continua, ó. Todo ato maquinal é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente. Um é livre, o outro não é. O instinto é guia seguro, que nunca se engana.
A inteligência, pelo simples fato de ser livre, está, por vezes, sujeita a errar. Olha que sensacional. A inteligência, ele é um fato de ser livre. Por quê? Porque você escolhe. Então, se eu fizer uma pergunta para o Zé Mauro agora, ele escolhe responder ou não responder, o que responder, o tom de voz que ele vai me responder. Mas, se alguém jogar nele um balde d'água no rosto dele agora, instintivamente, ele vai fechar o olho e proteger o rosto. O ato dele proteger o rosto e fechar o olho não é livre. Ele não consegue não fazer isso. Agora, a pergunta que eu faço para ele é livre. Ele pode responder o que ele quiser, do jeito que ele quiser. Pode, inclusive, não responder. Então, nesse ato inteligente, ele está sujeito ao erro. No instinto, não. Porque o instinto ele não pensa. Nós não raciocinamos para isso. Então, vejam que interessante que é isso. Então, Kardec primeiro vai esmiuçando o que é instinto, o que é inteligência, para lá no final ele chegar a algumas conclusões. Ao ato instintivo, falta o caráter do ato inteligente. Né? Então, no ato instintivo não tem o caráter da inteligência. Revela, entretanto, uma causa inteligente essencialmente apta a prever. Então, por mais que a gente não tenha o ato de raciocinar no ato instintivo, o ato instintivo revela uma inteligência. Por quê? Como eu dei o exemplo do atropelamento por um trem, mesmo o trem vai atingir o nosso corpo todo, o nosso reflexo é proteger o rosto, para proteger o nosso cérebro, que é o nosso órgão que pode sofrer menos lesões. Então, há uma inteligência nisso. Eu não estou protegendo meu peito, estou protegendo minha barriga, nem meus braços. Né? Então, há uma inteligência por trás do instinto. Aí, Kardec vai trazer algumas suposições, tá bom? Então, ele vai falar assim para nós, ó. Se admitir que o instinto procede da matéria, ter-se-á de admitir que a matéria é inteligente, até mesmo bem mais inteligente e previdente do que a alma, pois que o instinto não se engana, ao passo que a inteligência se equivoca. Então ele está falando para nós o seguinte: se a gente entender, é uma suposição, se a gente entender que o instinto procede da matéria, nós também temos que admitir que a matéria é inteligente. Então não cabe, né? Por quê? Porque muitas vezes o instinto é mais inteligente que a inteligência. Por exemplo, quando a gente está comendo, instintivamente a sensação de saciedade já aparece. E fala, ó, não preciso comer mais não. Mas a gente, por ato voluntário, né, por gula, come mais. E às vezes até sente mal. Então, é nesse ponto que ele quer dizer que, por vezes, o instinto é mais inteligente que a própria inteligência. Né? O instinto não se engana. Né? O instinto não está em dúvida se você está com fome ou não. Mas a inteligência, ela se equivoca. Né? Se considerar o instinto uma inteligência rudimentar, aí ele vai trabalhar com outra hipótese. Então, se a gente considerar que o instinto é um tipo de inteligência, né, só que mais grosseira, mais rudimentar, como se há de explicar que, em certos casos, seja superior à inteligência que raciocina? Então, se a gente levar a achar, né, supor que o instinto é uma inteligência rudimentar, como é que a gente vai explicar que, às vezes, essa inteligência rudimentar é superior à inteligência que raciocina? Né? É difícil de fazer esse exercício. Né? Como explicar que torne possível se executem atos que esta não pode realizar? Se ele é atributo de um princípio espiritual de especial natureza, qual vem a ser esse princípio?
Depois que o instinto se apaga, dar-se-á que esse princípio se destrua. Né? Então, ele completa, né? Se os animais são dotados apenas de instinto, não tem solução o destino deles, e nenhuma compensação os seus sofrimentos, o que não estaria de acordo nem com a justiça e nem com a bondade de Deus. Né? Então, aqui ele está fazendo uma menção a quando a gente estudou lá os atributos de Deus e a gente falava de bondade nesse próprio livro. Então, se a gente utilizar essa outra hipótese que ele apresentou, também a gente não consegue concluir bem que o instinto seria uma inteligência rudimentar. Porque muitas vezes ele é superior à inteligência, né, que raciocina, né, e depois ele trabalha com a hipótese do instinto ser um atributo, se ele fosse um atributo de um princípio espiritual da natureza, né, especial. Aí ele pergunta qual seria esse princípio, né? E que se o instinto acabar, para onde que esse princípio foi? Ele foi destruído? Então também não faz muito sentido, não dá para trabalhar com essas hipóteses. Item 13. Segundo outros sistemas, né, Kardec então está trabalhando com algumas hipóteses que ele colheu. Ele não falou aonde ele colheu, nem quem seriam os seus autores. Ele está só apresentando essas ideias e está desenvolvendo logicamente. Né? Então, segundo outros sistemas, o instinto e a inteligência procederiam de um único princípio. Então, o instinto e a inteligência teriam uma origem única, uma origem igual. Chegado a certo grau de desenvolvimento, esse princípio, que primeiramente apenas tivera as qualidades do instinto, passaria por uma transformação que lhe daria a inteligência livre. Então, esse sistema que entende que o instinto e a inteligência têm uma origem única, ele entende que o instinto parte desse princípio e depois de conseguir algumas qualidades, ele se transformaria numa inteligência livre. Aí Kardec vai raciocinar em cima disso. Se fosse assim, no homem inteligente, que perde a razão e entra a ser guiado exclusivamente pelo instinto, a inteligência voltaria ao seu estado primitivo. E quando o homem recobrasse a razão, o instinto se tornaria inteligente, e assim alternativamente, a cada acesso, o que não é admissível. Então, ele está dando um exemplo assim, ó, só para ficar mais fácil de a gente entender. Se realmente o instinto, depois de alguns atributos, se transformasse em inteligência, não faria sentido, não seria admissível. Por quê? Imagine uma pessoa, qualquer um de nós, que passa por um momento difícil na vida, fica muito nervoso e perde a razão. Né? Trabalha só com o instinto. Se alguém chega perto, ele se torna agressivo para se defender, ele se torna egoísta em um determinado momento para poder proteger o dele. Depois, quando ele retoma o equilíbrio mental, ele percebe que ele estava agindo só pelo instinto e que ele deveria mudar de atitude. Então, nesse caso, o que teria acontecido com ele? Ele teria a inteligência, depois ele voltaria a ter só o instinto, depois só a inteligência, e isso não é admissível. Por isso que esse sistema de que o instinto e a inteligência têm a mesma origem, a gente não consegue trabalhar com isso, porque eles coexistem. Né? Aliás, é frequente o instinto e a inteligência se revelarem simultaneamente no mesmo ato. Olha, acabei de falar. Então, muitas vezes, nós agimos instintivamente e inteligentemente junto, no mesmo ato. Por exemplo, eu estou falando, estou lendo, isso é um ato inteligente, mas eu pisco. Eu não penso, vou piscar porque meu olho não está bem lubrificado. Isso é instinto. Aí ele pisca sozinho. Então, olha aqui o exemplo que ele vai dar para nós. Ó.
No caminhar, né, quando a gente faz uma caminhada, por exemplo, o movimento das pernas é instintivo. O homem põe maquinalmente um pé à frente do outro, sem pensar nisso. Quando, porém, ele quer acelerar ou demorar o passo, levantar o pé ou desviar de um tropeço, há cálculo, combinação. Ele age como deliberado propósito. Então, olha que bom exemplo que ele nos dá. Então, a gente está andando pela rua. O nosso caminhar é instintivo. A gente não fica raciocinando. Pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo. Ele simplesmente vai. Mas se você vê um buraco, aí a sua inteligência entra em ação. Ou você desvia, ou você aumenta o passo para passar pelo buraco. Então, no mesmo ato, na mesma caminhada, a gente está com os dois, a inteligência e o instinto. A impulsão involuntária do movimento é o ato instintivo. A calculada direção do movimento é ato inteligente. Então é isso mesmo. Né? A gente pode pensar também num atleta, né, olímpico. Se algum de nós aqui, não sei se alguém aqui é atleta, mas se a gente for correr, a gente vai só pôr um pé na frente do outro da forma mais rápida que a gente conseguir. O atleta, ele calcula o tanto que ele levanta o joelho, se ele inclina o corpo para frente ou para trás, né? Então, aí é um ato inteligente. A impulsão involuntária, que todo mundo faz, é um instinto. A calculada, raciocinada, é o ato inteligente. O animal carnívoro é impelido pelo instinto a se alimentar de carne, mas as precauções que toma e que variam conforme as circunstâncias para segurar a presa, a sua previdência das eventualidades, são atos de inteligência. Então, vocês já devem ver na televisão, quando, por exemplo, algum animal vai atacar um bando, né? Tem um bando lá de alce, por exemplo, e um tigre, não sei, um leão vai atacar. Ele olha primeiro, ele calcula o menor, ele vê se tem algum mais velho, porque ele sabe que ele vai ter mais chance. Ele dá o bote na hora certa. Né? A vontade de comer o bicho é um instinto alimentar. Mas as precauções, né, quando ele vai atacar, né, a forma, aí são atos de inteligência. 14. Outra hipótese, que em suma se conjuga perfeitamente a ideia da unidade de princípio, ressalta do caráter essencialmente previdente do instinto e concorda com o que o Espiritismo ensina no tocante às relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo. Então ele vai trabalhar com uma outra hipótese que dá para conjugar com a ideia dessa unidade de princípio, que eles têm a mesma origem, e que ressalta o caráter essencialmente previdente do instinto, né? que é de precaução que a gente tem os nossos instintos, né? E que concorda com o que o Espiritismo ensina. Sabe-se agora que muitos espíritos desencarnados têm por missão velar pelos encarnados, dos quais se constituem protetores e guias. Né? Então a gente sabe que todo mundo tem aí, né, um protetor, né? A gente costuma chamar de anjo da guarda. A gente tem um espírito que está aí para nos apoiar, né? Que os envolvem nos eflúidos fluídicos. Né? Então, esses protetores nossos, eles nos envolvem em seus fluidos. Né? Que o homem age muitas vezes de modo inconsciente sob a ação desses eflúvios. Então, muitas vezes a gente age, né, sem perceber, né, inconscientemente, sob a ação desses eflúvios que a gente recebe desses espíritos. Sabe-se, ao demais, que o instinto, que por si mesmo produz atos inconscientes, predomina nas crianças e, em geral, nos seres cuja razão é fraca. Então, a gente sabe também que o instinto, né,
produz atos inconscientes predominantemente nas crianças, né, que têm um raciocínio menor, né, menos desenvolvido, e nas pessoas cuja razão é fraca. Então a gente pode perceber que as pessoas que agem por instinto, né, que do jeito que escutam já respondem rapidamente, grosseiramente, né, elas são pessoas que têm a razão mais fraca, né, não estão raciocinando muito. Ora, segundo esta hipótese, o instinto não seria atributo nem da alma e nem da matéria. Nessa hipótese dos protetores, que ele está trabalhando aqui, ele seria que o instinto não é atributo nem da alma, e nem da matéria. Não pertenceria propriamente ao ser vivo. Seria efeito da ação direta dos protetores invisíveis que supririam a imperfeição da inteligência, provocando os atos inconscientes necessários à conservação do ser. Então, segundo esta hipótese que ele está trabalhando agora, que o instinto seria atos que a gente tomaria de acordo com esses eflúvios dos protetores, significa o quê? Que seria um modo de superar a imperfeição da inteligência. Então, o nenezinho, ele não sabe mamar, ele não saberia mamar. Então, através desse eflúvio do protetor, ele buscaria o seio da mãe. Né? Todos esses atos de proteção que a gente está falando aqui seriam efeito da ação direta dos protetores invisíveis. Nessa hipótese, tá bom? É isso que Kardec está trazendo para nós. Seria qual a andadeira com que se amparam as crianças que ainda não sabem andar. Então seria igual aqueles andador. A criança não sabe andar, ela ficaria apoiado naquilo. Já que ela não sabe andar, a gente põe no andador. Já que, quando falta inteligência, os protetores fariam esse papel, né, nessa hipótese. Então, do mesmo modo que se deixa gradualmente de usar a andadeira ou andador, à medida que a criança se equilibra sozinha, os espíritos protetores deixam entregues a si mesmos os seus protegidos, à medida que estes se tornam aptos a guiar-se pela própria inteligência. Então, os espíritos estariam ali nos envolvendo em fluidos, e à medida que a gente desenvolvesse a nossa inteligência, eles atuariam menos, para que a gente pudesse atuar com a nossa própria inteligência. Assim, o instinto, longe de ser produto de uma inteligência rudimentar e incompleta, se-lo-ia de uma inteligência estranha, né? Uma inteligência que está fora do ser, na plenitude da sua força, inteligência protetora, supletiva da insuficiência, quer de uma inteligência mais jovem, que aquela compeliria a fazer, inconscientemente, para seu bem, o que ainda fosse incapaz de fazer por si mesma, quer de uma inteligência madura, porém momentaneamente tolhida no uso de suas faculdades, como se dá com o homem na infância e nos casos de idiotia e afecções mentais. Essa frase ficou grande, frase grande é mais difícil de entender, mas ele está só concluindo que nessa hipótese que ele está trabalhando agora, o instinto não seria uma inteligência rudimentar, ele seria uma inteligência que estaria fora de nós, uma inteligência protetora, que seria supletiva, ou seja, ela ia preencher as lacunas da nossa inteligência, né? Como se dá o homem na infância, né? Como é que é o homem na infância? Ele depende dos pais, porque na falta da inteligência dele para preparar o alimento, para se cuidar, os pais fazem isso. Também nos casos, ele usou idiotias e afecções mentais, hoje a gente usa o termo de pessoas que têm problemas mentais, né? Pessoa que tem algum distúrbio mental, ela também não leva a vida sozinha. Ela precisa de alguém para estar com ela nos momentos que a inteligência dela não é suficiente, né? Nos momentos que ela precisa de um apoio, né? Dependendo do problema mental, né? Até se alimentar, ou algumas pessoas só para tirar um dinheiro, comprar alguma coisa. Disse
proverbialmente que há um Deus para as crianças. Né? Então tem um ditado popular que fala que tem um Deus para as crianças, para os loucos e para os ébrios. Né? E quem tem criança em casa sabe que às vezes a criança sai correndo, tira umas finas da mesa. Você fala, meu Deus do céu, esse anjo da guarda está trabalhando demais. Né? Então, o dito popular fala que tem um Deus para as crianças, para os loucos e para os ébrios. Né? É mais veraz, né? É mais próximo da verdade do que se supõe esse ditado. Aquele Deus, outro não é senão o Espírito protetor, que vela pelo ser incapaz de se proteger, utilizando-se da sua própria razão. Então é o Espírito protetor atuando, aonde o incapaz, né, a pessoa que não tem a inteligência toda desenvolvida, ainda não consegue agir, né? Vocês estão aí? Está todo mundo quietinho, ninguém quer falar nada. Então, Carlos, eu vou só esquentar um pouco. Aqui só bem explicadinho. O instinto, a gente vai observando que, embora, assim que o homem tem a possibilidade da razão, o cachorro lá que quer participar também. É o instinto dele, Marné. É o instinto, ele está relampejando, ele quer lá. Então, assim que o homem começa a desenvolver, que ele pode responder por si, age mais a inteligência que o instinto. Entretanto, o instinto, ele é sábio. Você acabou de dar o exemplo da criança, dos bêbados, dos... que mais que ele fala? E dos loucos, né? Porque é a voz de Deus dentro. O instinto é a voz de Deus dentro da gente. Interessante isso, né? Então, aquele exemplo que você deu, né? A pessoa, ela sofre uma queda, por exemplo, ela vai se proteger, alguém joga uma água, se protege. A gente não raciocina para fazer isso. É o instinto de conservação, né? Ele vai dizer que o instinto é pior do que a inteligência? Não é. Só que a gente não pode ficar só com ele. Porque senão nós não teríamos o livre-arbítrio e não desenvolveríamos a inteligência. Né? Exatamente. Como que exatamente. Deus é batuta, hein? E também tem o caso também, né? Igual nós somos motoristas, né? Você já pensou na hora de um perigo, você pensar se você vai desviar ou se você vai brecar? Não dá tempo, não. Não dá tempo. O que for mais seguro, a gente faz. O que for mais seguro. Agora, você imagina bem o que esse instinto significa em nós. Ele define o que é mais seguro. Aí fala assim, mas... É verdade. Por que você não buzinou? Eu falei, não ia dar tempo. Então eu tinha que parar. Eu não tinha que buzinar, eu tinha que parar. Mas você desviou. Eu desviei. Porque se eu não desviasse, o carro não ia parar. Mesmo que quisesse brecar, ele não ia parar. Então ele sabe o que é o melhor, né? O mais seguro. É super interessante, né? É igual o caso que você falou a respeito da proteção, né? Na proteção da cabeça. Vamos supor, se nós estivermos num lugar, se nós escutar um barulho de um tiro ou de um foguete, a primeira coisa que nós faz é abaixar. Ou esconder, né? Desviar, esconder atrás, né? E é fantástico, né? É maravilhoso isso. É isso mesmo. E é para conservação, né? É legal a gente ter isso em mente. A gente abaixa, a gente diminui nosso tamanho. Então a área para nos acertar diminui, né? E é algo impensado, né? Então, como a Marleninha bem falou, como é inteligente isso, né? Como Deus é sábio.
Porque nós, sem esse instinto, a gente não sobreviveria, né? Se a gente não procurasse o alimento, se a mãe não virasse uma fera com os filhinhos pequenos. Minha mulher, quem conhece a Letícia, sabe que ela é calma, é sossegadinha. Mas quando a Ana nasceu, ela viu, nossa senhora, abria a asa aqui e não tinha conversa, não. Instinto de proteção materna, né? Então isso é genial. Isso aí está muito acima de nós, né? E também, como a Marleninha bem disse também, achei muito interessante esse comentário, dizer que é necessário também que num determinado ponto a inteligência apareça e para que a gente tenha nosso livre-arbítrio, né? Porque no instinto nós não temos livre-arbítrio, né? Se eu estiver parado aqui, alguém vir jogar uma bola no meu rosto com força, eu não consigo ficar parado e levar a bolada. Instintivamente eu me protejo, né? Então, como a gente precisa do livre-arbítrio para se desenvolver, e foi isso que Deus criou para o nosso mérito, é necessário o desenvolvimento da inteligência também, né? Então, item 15. Nesta ordem de ideias, ainda mais longe se pode ir. Então, você vê que Kardec ele raciocina e ele vai até esgotar a última gota, né? Ó, por muito racional que seja, essa teoria não resolve todas as dificuldades da questão. Então, aqui, como eu disse, essa ideia de que o instinto é unicamente os eflúvios do espírito protetor é uma hipótese que Kardec está trabalhando. Eu já vou até me adiantar e falar o final da novela para a gente ter isso em mente. Kardec não conclui, tá? Qual hipótese que é a ideal. Ele fala que não é possível concluir isso agora, mas que a gente tem que continuar observando. Então, ele é uma teoria que ele está trabalhando. E aqui ele vai falar a parte que essa teoria não resolve algumas dificuldades. Ó, ele vai falar assim: se observarmos os efeitos do instinto, notaremos, em primeiro lugar, uma unidade de vistas e de conjunto, uma segurança de resultados, que cessam logo que a inteligência os substitui. Então, se a gente trabalhar só com o instinto, a gente tem uma segurança de determinados resultados, né? Que vão terminar quando a inteligência substitui o instinto, né? Então, imagina uma criancinha. A criancinha, ela trabalha com o instinto dela, só que o instinto vai até determinado ponto, né? Depois, a criança passa a ter inteligência, aí ela consegue ampliar aqueles atos dela, né? Demais, reconheceremos profunda sabedoria na apropriação tão perfeita e tão constante das faculdades instintivas a cada espécie. Então a gente também não pode perder isso de mente. O instinto, ele é diferente em cada espécie, né? Nós não entortamos a nossa coluna para o sol, porque a gente consegue andar. A planta que está presa na terra, ela faz isso. Então, o instinto é diferente, né? Semelhante unidade... Só te interrompendo um pouquinho aí, você tinha falado da saciedade, né? Nós começamos a comer e o próprio organismo fala, tá ótimo, né? Você já tá bom, filho. Mas às vezes a comida é tão gostosa, não, gente, vou comer mais um pouquinho, tá bom demais. Não precisaria, né? Mas a gente aí entra a inteligência e a escolha mal feita. O animal não faz isso. O animal, ele come exatamente aquilo que ele precisa e ponto, né? É muito interessante isso. Mesmo que ele mate a presa, e a presa, vamos supor, seja maior, ele come só o que ele precisa. Ele não come mais. A gente come, né? Viver um trenzinho gostoso. Usa inteligência errado, né, Marlene? É isso mesmo. Então, vocês vejam que cada espécie tem seus instintos diferentes, né? Então, a planta vai buscar o sol, né? Igual a Marianinha falou, o animal ele vai matar, né? Se for carnívoro, mata, come, até matar a fome, pronto. Então, cada um vai ter seu instinto.
Semelhante unidade de vistas não pode existir sem a unidade de pensamento, e esta é incompatível com a diversidade das aptidões individuais. Então, se a origem for a mesma, o pensamento seria o mesmo. E isso é incompatível com essa diversidade de aptidão. Então, o que ele está falando? Ele está falando assim, não dá para a origem do instinto e da inteligência ser o mesmo, porque o instinto, cada espécie tem um instinto diferente. Né? A égua, ela pare o potrinho e come a placenta. É instintivo dela. A primeira coisa que ela faz é comer a placenta. E os seres humanos não, pelo menos até onde eu sei, tem um pessoal aí que ainda faz umas receitas, mas depois que você nasce, seu filho nasceu, você não, instintivamente você não tem vontade de comer placenta. Então, vejam como é diferente, né? Só ela poderia produzir esse conjunto tão harmonioso que se realiza desde a origem dos tempos e em todos os climas, com uma regularidade, uma precisão matemática, cuja ausência jamais se nota. A uniformidade no que resulta das faculdades instintivas é um fato característico, que forçosamente implica a unidade de causa. Então, a uniformidade que resulta nas faculdades instintivas, ela é característico. Né? Então, é forçoso a gente entender que implica numa unidade de causa. Então, veja, ó, se a causa fosse inerente a cada individualidade, haveria tantas variedades de instinto quanto fossem os indivíduos, desde a planta até o homem. Então, essa teoria que ele está trabalhando também tem defeitos, vamos dizer assim. Né? Um efeito geral, uniforme e constante, há de ter uma causa uniforme e constante. Um efeito que atesta sabedoria e previdência há de ter uma causa sábia e previdente. Ora, uma causa dessa natureza, sendo por força inteligente, não pode ser exclusivamente material. Ou seja, no instinto há inteligência. Né? Não se nos deparando nas criaturas, encarnadas ou desencarnadas, as qualidades necessárias à produção de tal resultado, temos que subir mais alto, isto é, ao próprio Criador. Então, se as qualidades necessárias à produção desses resultados, a gente vai chegar aonde? A gente tem que subir mais alto, até chegar em Deus. Se nos reportamos à explicação dada sobre a maneira por que se pode conceber a ação providencial, aqui ele vai fazer uma remissão quando a gente for da providência. Lembra que a gente estaria mergulhado num fluido divino? É isso que ele está fazendo referência aqui. Então, se a gente for lá na explicação dada sobre a maneira de conceber a ação da providência, é isso aí, ó. Se figurarmos todos os seres penetrados do fluido divino, soberanamente inteligente, compreenderemos a sabedoria previdente e a unidade de vistas que presidem a todos os movimentos instintivos, que se efetuam para o bem de cada indivíduo. Então, se a gente levar em consideração esse estudo que ele faz sobre nós estarmos mergulhados no fluido divino, a gente consegue entender melhor como é que pode a mesma causa, né, a sabedoria providente, presidir todos os movimentos instintivos, da planta, do animal herbívoro, carnívoro, onívoro, do ser humano, cada indivíduo. Tanto mais ativa é essa solicitude, quanto menos recursos tem o indivíduo em si mesmo e na sua inteligência. Então, quanto menos inteligentes, mais atuação do instinto, essa solicitude divina. Por isso é que ela se mostra maior e mais absoluta nos animais e nos seres inferiores do que no homem. Por isso que os animais trabalham com mais instinto, e os seres inferiores, né, do que nos seres humanos.
Segundo essa teoria, compreende-se que o instinto seja um guia seguro. O instinto materno, o mais nobre de todos, o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria, fica realçado e enobrecido. Por quê? Porque o instinto materno teria uma origem divina. Divina. É o instinto mais nobre de todos, né? Em razão das suas consequências, não devia ele ser entregue às eventualidades caprichosas da inteligência e do livre-arbítrio. Então, em razão das consequências desse instinto materno, né? Imagina, a criança tão frágil como ela não estaria entregue, na ausência desse instinto materno, a eventualidades caprichosas da inteligência e do livre-arbítrio, né? Como eu disse, a mãe se transforma. Esse instinto é muito forte. Talvez um dos mais fortes que há, justamente para o bem. Por intermédio da mãe, o próprio Deus vela pelas criaturas que nascem. Então, Deus vai cuidar de cada criancinha, colocando esse instinto na mãe, que vira uma... O pessoal usa um termo, né? Coruja. Vira uma coruja que chegou perto, ataca. Quer conversa, não. É o instinto materno. Né? E é isso aí. Ó, Caio, esse instinto materno, ele está nos animais também, né? Às vezes no animal é mais apurado. Às vezes você tem uma cachorrinha, é um doce, mas quando ela dá a cria, bem, ninguém chega perto dos filhotinhos dela, não. E tem outra coisa, uma vez aconteceu isso que eu tive uma cachorrinha. Cachorrinha deu cria lá, não sei quantos filhotinhos, parou com comer uns. Eu falei, Senhor, essa cachorra é louca, meu. Fiquei doida. Aí depois o veterinário me explicou que quando ela percebe que alguns filhotes têm defeitos e que vai ter problema, ela come. Não, mata. Mata, ela mata, né? Ela não comeu, ela matou. Aí eu falei, vixe, então tá explicado. Porque no começo eu falei, uma cachorra pariu, ficou louca. Mas não é. É porque ela sabia que os filhotinhos não tinham capacidade de sobrevivência. Interessante, né? E evitaria o sofrimento deles, né? Isso. É muito bonito esse estudo do Instituto da Inteligência, né? Antigamente os gregos faziam isso. Achei esse parágrafo aqui muito importante. Até tinha notado aqui no meu livro que eu achei muito importante isso. Isso aí, né? Aí a gente fica inteligente, cresce, fica inteligente, acha que é o maioral e só faz besteira. Não é, gente? Começa a fazer besteira, né, Roque? E acha que é o maioral ainda, hein? Verdade, Marlene. E acha que é o ser mais inteligente. Acho que é Freud, né? Freud fala que para a gente dominar o nosso instinto é só a inteligência. Mas é verdade. A inteligência, ela domina o instinto, porque nós temos desequilíbrios, né? Se a gente não tivesse a inteligência, né? Como você falou da alimentação, vamos pôr a parte sexual, vira uma coisa perturbadora, né? Se não for a inteligência para nós, né? O animal não, ele tem isso de maneira instintiva, porque é da natureza dele. O cio, né? Ele se reproduz de maneira equilibrada, né? Mas eu acho interessante isso, né? Que tem uma parte também que fala que a gente até entra, a gente é falível, né? Porque às vezes a gente usa até a nossa inteligência, né? Porque a gente tem a liberdade de escolha e a gente não segue os instintos. Por isso que às vezes, como você diz, às vezes a gente faz até coisa errada, né? Às vezes, você está generoso. A gente sempre faz coisa errada. Mas tem que errar para aprender, né?
e respondendo pelos nossos atos. O instinto mesmo, puro, assim, está nos animais porque eles precisam, né? Você falou da cachorrinha, e se a gente for ver, assim, tem histórias, né, e eu acho que é comprovado, os índios, né, não sei se ainda hoje é uma... Eles também fazem isso, né? Ele quando nasciam filhos, né, que tinham defeitos físicos, né, eles matavam. Mas aí você já vai ver que a inteligência é bem rudimentar, né? Está sem a moralidade, né? Sim, Aí sim. a inteligência sem a moralidade. Porque o animal fazer isso, ok, mas aí um ser humano é porque o nível de moral é pequeno, né? Bom, gente, então vamos encerrar, né? Muito bom o estudo, muito gostoso. Gênesis é profunda, mas ao mesmo tempo vai dando aquele conhecimento gostoso para nós, né?